Domínio moral. Deus também, por meio da graça comum, limita as pessoas para que não sejam tão más como poderiam ser. Mais uma vez, o domínio demoníaco, totalmente devotado ao mal e à destruição, proporciona um claro contraste com a sociedade humana, na qual o mal é claramente controlado. Se as pessoas persistem cruel e repetidamente em aderir demais ao pecado no decorrer do tempo, Deus finalmente, abre aspas, os entregará, fecha aspas, ao maior de todos os pecados. Aí a gente tem lá Romanos 24, né? Deus os entregou, Salmo 81, versículo 12, e no caso de Romanos 24, 26 e 28. Mas no caso da maioria dos seres humanos, eles não caem até as profundezas onde seu pecado os levaria, porque Deus intervém e põe freios em sua conduta. Então você vai ter, por exemplo, na sociedade, você tem, por exemplo, a polícia, para a gente não chegar ao ponto, né, da barbárie. Tanto que tem gente que fica com raiva da polícia, porque na hora que vão esfolar o cara, na hora que vão matar o cara, quebrar o coco do cara, aí vem a polícia. Eu fico pensando como é que deve ficar aquele policial que está querendo quebrar o coco do cara também, e tendo que proteger o cara, né, da sociedade revoltada por causa da monstruosidade que o cara cometeu. Então você percebe que, olha, são ferramentas para a gente não ficar igual os cachorros da esquina, né? Então, aí você, por exemplo, observa o próprio conceito, né, de família. Vamos pensar o seguinte, eu não vou nem dizer que é muito difícil imaginar, porque a sociedade está mais ou menos assim, mas agora há pouco, né, a Colômbia estava comemorando a possibilidade de abortar aos 6 meses, né, de gravidez. E aí, nesse caso, né, assim, a gente, até o presente momento, a gente ainda tem um pouco de freios. Então existem as leis. Mas tem corrupção. Claro, a lei não vai ser perfeita, os legisladores não são perfeitos, os julgadores não são perfeitos, os policiais não são perfeitos, os médicos não são perfeitos, ninguém é perfeito, né? Por exemplo, tinha gente fingindo que aplicava a vacina e não vacinava, né? Tinha gente que entrou na fila para vacinar mais de 5 vezes. Então, ou seja, é um querendo engolir o outro, tu tá entendendo? Então, por exemplo, você olha para a situação, a gente não tem uma sociedade perfeita, mas ainda assim tem um pouco de consciência pesada aqui, tem uma coerção social ali, tem aquela questão dos valores familiares. Então, claro que hoje a coisa está muito mais arenosa do que antes, mas a gente percebe que ainda assim, alguma coisa para a gente não ser igual aos bichos. Então, porque assim, se nós fôssemos apenas pelo instinto, eu não sei nem o que a gente seria. Porque pensa bem, né? Olha, você por causa de uma faixa amarela, você não está dirigindo do outro lado. Entende como é que é o negócio? Claro, há controvérsia, tem gente que faz, mas eu estou dizendo que é o seguinte, não é o geral, entende? Se fosse assim, imagina, um cara com mais condição física, ele ia na marra chegar, me dá isso aí, e, assim, isso acontece num lugar ou outro? Sim, mas não é geral, entende? Se fosse assim, por exemplo, o cara, porque está armado, né, ele vai pinta os canecos, só que não é assim com todo mundo. Então a gente percebe que, assim, apesar de ter toda uma malignidade no mundo, ainda há um pouco de freio, ainda há alguma coisa. É como, por exemplo, a jovem mineira que foi presa lá na Tailândia, né? Assim, por exemplo, aqui, né, você trafica, estupra, né, você é solto para não morrer de Covid e sai para estuprar de novo. Então o que acontece? Aqui, né, entende? Aí o camarada sai daqui, vai para a Indonésia, aí deu ruim, entendeu? Ruim, entende? Então é um tipo de situação que, assim, ainda há mecanismos para, vamos ficar devagar aí, entende? Então você, por exemplo, aparece um Adolf Hitler, mas aparece também os aliados para, vamos sufocar esse negócio aí. Então a gente percebe que, assim, a coisa não é solta direto, mas também não é contida direto, porque o nosso sistema não é perfeito, somos pecadores, vivemos num mundo caído, mas não chegou no nível pleno e máximo, né, do diabo.
embora também não tenha chegado ao nível pleno e máximo de Deus. Aí a gente está assim, iluminado e sombrio, seja no ambiente secular ou no religioso, entende? Eu posso ir para o próximo domínio ou tem alguma coisa aí?